Estamos no tempo do Advento, em preparação para o Natal com o Evangelho de São Lucas. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre com cada um de nós. Antes de começar, vamos pedir a orientação do Espírito Santo para que ele nos conduza neste estudo do Evangelho de São Lucas e nos ajude a preparar nossos corações para acolher Jesus que vamos celebrar no Natal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo o que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, reserve esse tempo para se dedicar a esse estudo e renuncie a toda distração que possa te fazer desistir de ver esse vídeo até o final. Eu peço que você curta e dê o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam também conhecer essa verdade. Veja na descrição do vídeo os links do sistema Salve Rainha de evangelização. Eu sou Dermeval Neves, católico praticante, catequista, animador litúrgico, estudioso das Sagradas Escrituras e presto o serviço de evangelização há mais de 30 anos. Criei o sistema Salve Rainha de evangelização, presente nas principais redes sociais e que hoje conta com mais de 1 milhão de seguidores em mais de 50 países. No capítulo 14 do Evangelho de São Lucas, Jesus continua seus ensinamentos, desafiando os padrões culturais e religiosos de sua época. Ele aborda temas como a humildade, serviço ao próximo e o convite de Deus para participar do reino dos céus. Jesus utiliza situações do cotidiano, como banquetes e celebrações, para ilustrar verdades espirituais profundas. Nesse capítulo, somos convidados a refletir sobre o valor de renunciar às nossas vaidades e interesses egoístas para abraçar o chamado de Deus com humildade e generosidade. É um lembrete de que o reino de Deus está aberto a todos, mas exige de nós um coração disposto e comprometido. Agora, vamos explorar os ensinamentos desse capítulo e como aplicá-los em nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 14. Jesus entrou num sábado em casa de um fariseu notável para uma refeição. Eles o observavam. Havia ali um homem hidrópico. Jesus dirigiu-se aos doutores da lei e aos fariseus: é permitido ou não fazer curas no dia de sábado? Eles nada disseram. Então Jesus, tomando o homem pela mão, curou-o e o despediu. Depois, dirigindo-se a eles, disse: qual de vós, que se lhe cair o jumento ou boi num poço, não o tira imediatamente, mesmo em dia de sábado? A isso, nada puderam replicar. Observando também como os convivas escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe a seguinte parábola: quando fores convidados às bodas, não te sentes no primeiro lugar, pois pode ser que seja convidada outra pessoa de mais consideração do que tu, e vindo o que te convidou, te diga: cede o lugar a este.
Terias então a confusão de dever ocupar o último lugar. Mas, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, passa mais para cima. Então serás honrado na presença de todos os convivas. Porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Dizia igualmente ao que eu tinha convidado: quando deres alguma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem os parentes, nem os vizinhos ricos, porque por sua vez eles te convidarão e assim te retribuirão. Mas, quando deres uma ceia, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Serás feliz, porque eles não têm com que te retribuir, mas tu receberás na ressurreição dos justos. A estas palavras, disse a Jesus um dos convidados: feliz daquele que se sentar à mesa no reino de Deus. Respondeu-lhe Jesus: um homem deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. E à hora da ceia, enviou seu servo para dizer aos convidados: vinde, tudo já está preparado. Mas todos, um a um, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um terreno e preciso sair para vê-lo. Rogo-te que me des por escusado. Disse o outro: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me des por escusado. Disse também um outro: casei-me e por isso não posso ir. Voltou o servo e referiu isto ao seu senhor. Então, irado, o pai de família disse a seu servo: sai sem demora pelas praças e pelas ruas da cidade e introduz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Disse o servo: Senhor, está feito como ordenaste e ainda há lugar. O Senhor ordenou: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que se encha a minha casa. Pois digo-vos, nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Muito povo acompanhava Jesus. Voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e se não me ama mais que seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carregar a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de se ver se tem com que acabá-la? Para que depois que tiver lançado os alicerces não poder acabá-la, todos os que ouvirem não comecem a zombar dele, dizendo: esse homem principiou a edificar, mas não pôde terminar. Ou qual é o rei que, entrando para guerrear com outro rei, não se senta primeiro para considerar se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, quando o outro ainda está longe, envia-lhe embaixadores para tratar da paz. Assim, pois, qualquer um de vós que não renuncia a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é uma coisa boa, mas se ele perde o seu sabor, com o que recuperará? Não servirá nem para a terra, nem para adubo, mas será lançado fora. O que tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O principal tema desse capítulo que vamos meditar é a humildade e o convite ao reino de Deus. Vivemos em uma sociedade onde muitas vezes o status e a busca pelo reconhecimento ocupam um lugar central em nossas vidas. Queremos ser vistos, admirados e respeitados. No entanto, o capítulo 14 de Lucas nos desafia a adotar uma postura radicalmente diferente, a humildade. Jesus nos mostra que no reino de Deus
não importa a posição que ocupamos, mas a disposição de nosso coração para servir e amar. Ele também nos lembra que o convite para o reino é oferecido a todos, mas exige renúncia e compromisso. O capítulo começa com Jesus curando um homem em um sábado, em meio a líderes religiosos que observavam com criticidade. Essa cura revela o coração compassivo de Jesus e sua rejeição ao legalismo que priorizava regras humanas sobre o amor e a misericórdia. Jesus nos ensina que o bem deve ser feito sempre, independentemente das convenções humanas. Na parábola dos primeiros lugares, Jesus ensina sobre a importância da humildade. Ele nos convida a não buscar destaque e reconhecimento, mas a sermos pequenos, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Esse ensinamento nos leva a refletir sobre como enxergamos a nós mesmos e os outros. Você vive tentando se colocar acima dos outros ou busca reconhecer o valor do próximo? Em seguida, Jesus fala sobre convidar os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos para os banquetes. Esse ensinamento desafia a nossa tendência natural de nos aproximarmos apenas daqueles que podem nos oferecer algo em troca. O convite ao reino de Deus não é baseado em méritos, mas na generosidade do amor divino. E somos chamados a viver isso em nossas relações. A parábola do grande banquete reforça esse ponto. Aqueles que recusavam o convite simbolizam as pessoas que, absorvidas pelas suas preocupações mundanas, não priorizam o chamado de Deus. Por outro lado, os pobres e marginalizados que aceitaram apresentam aqueles que reconhecem a sua necessidade de Deus e se abrem à sua graça. Aqui, somos desafiados a refletir como temos respondido ao convite de Deus em nossa vida. Estamos tão ocupados com nossas terras, bois e casamentos que negligenciamos o que é eterno? Por fim, Jesus aborda o custo do discipulado. Segui-lo não é uma decisão superficial, é um compromisso que exige renúncia e disposição para carregar a cruz. Ele nos chama a colocar Deus em primeiro lugar, acima de nossos bens, relacionamentos e até mesmo da nossa própria vida. As lições desse capítulo são profundas e práticas. Aqui estão algumas maneiras de vivê-las. Cultivar a humildade. Em suas interações, busque colocar o outro em primeiro lugar. Reconheça que o verdadeiro valor está em servir e não em ser servido. Examine seu coração e pergunte-se: você busca reconhecimento humano ou agradar a Deus? Acolha os marginalizados. Assim como Jesus nos ensina a convidar aqueles que não podem retribuir, procure de maneiras de ajudar os necessitados sem esperar nada em troca. Pratique a caridade. Pode ser uma doação, uma visita a alguém que se sente excluído, ou simplesmente ouvir quem precisa de atenção. Priorize o convite de Deus. O reino de Deus nos chama a uma decisão diária de colocar Cristo em primeiro lugar. Não permita que as preocupações e distrações da vida te afastem do que é realmente importante. Separe tempo para a oração, para a leitura da palavra e para participar ativamente da comunidade de fé, da sua comunidade. Comprometa-se como discípulo. Ser cristão é mais do que frequentar a igreja, é viver como Jesus viveu, mesmo que isso signifique
sacrifício. Reflita sobre o que você precisa renunciar para seguir Cristo mais de perto. Concluindo, o capítulo 14 de Lucas nos apresenta um convite profundo: deixar de lado o orgulho, as distrações e os interesses egoístas para abraçar o chamado de Deus com humildade e generosidade. O reino dos céus é um banquete preparado para todos, mas cabe a nós aceitar o convite e nos comprometermos com a vida de discipulado. Que hoje possamos refletir sobre como estamos respondendo a esse chamado. Que possamos pedir ao Senhor a graça de sermos verdadeiros discípulos, vivendo com humildade, amor e compromisso com o Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Por intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, que Deus nos abençoe, nos guarde e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma produção do Sistema Salve Rainha de Evangelização.